Gostaria que o professor encerrasse fazendo um paralelo e falando sobre a valorização do professor. Como que o professor enxerga a valorização do professor pesquisador ou do professor de educação básica, do professor universitário, do professor como categoria hoje dentro da sociedade contemporânea? Eu acho que essa pandemia, em primeiro lugar, provocou uma ciência nos pais. Que assim, o professor pode não ser grande coisa, mas que tem o professor para me livrar dos filhos. Tem muitos pais que estão agindo assim, infelizmente. Ou seja, foi uma valorização não exatamente na medida que a gente gostaria, mas eles começaram a reconhecer a importância de que a sociedade quebra se essa estrutura não funciona. É meio de brincadeira, mas é meio de verdade isso que eu estou falando. Tem esses dois elementos. Eu acho que ainda nesse processo de pandemia, muitos pais começaram a ter a dimensão de quanto é difícil ensinar. Não é nem a coisa do cuidar do próprio filho, que eles começaram a perceber que também é muito difícil cuidar do próprio filho. Mas eles começaram a ter, e isso tem a ver, decorre tanto do fato deles não ter formação para isso tudo, e começar a perceber que exige-se sim uma formação específica para ensinar. Eu acho que isso foi importante, a pandemia pelo menos está mostrando isso para essas pessoas. Exige a formação técnica, exige uma formação muito, muito sensível para a gente trabalhar com esses elementos, mas ao mesmo tempo a gente começa a perceber que a gente tem desafios muito grandes aí nesse processo todo. A gente tem um governo que efetivamente não nos leva a sério, não nos vê como parte fundamental de um processo, de um projeto nacional, já acusou as universidades de serem espaço de balbúrdia, de produtores de drogas, de que nós não somos capazes efetivamente de contribuir. Algumas áreas sabem que são capazes de contribuir, aquelas que lidam com nióbio são importantes, as que não lidam com nióbio não são. Um governo que tem um processo de negação histórica extremamente forte, de um cara que ocupa a Fundação Palmares agora, que diz que a escravidão foi boa para os negros, de um presidente da República que durante o período eleitoral teve a capacidade de dizer que os portugueses quase não participaram do tráfico negreiro, de um presidente que comparou moradores de comunidades quilombolas por arroba, ou seja, comparando animais e tudo mais, um processo de negação histórica frente à ditadura militar total e que faz eco junto à população. Isso quer dizer que essa população mesma, muitos que vivenciaram a experiência da ditadura militar ou que foram educados no pós-ditadura militar, não conseguiram se antenar da importância do processo de formação histórica porque ficam pedindo intervenção militar, ficam pedindo ditadura militar. Isso prova que nós temos um papel muito importante nesse processo, nós temos um papel enorme e é um desafio realmente gigantesco. Talvez esse fosse o momento de reconstruir os nossos laços sociais. Eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento que a sociedade toda deu uma fragilizada para mostrar que a educação ela deve ser vista com outros olhos. Não outros olhos, olhos caridosos, olhos de bondade, olhos de nada disso. Tentar articular com a sociedade o papel fundamental que a educação tem para a construção de um outro país, de uma outra realidade, de outras possibilidades. Ou seja, a educação tem que ser colocada dentro da perspectiva que ela também nos permite sonhar. É a partir desse processo educacional que a gente consegue sonhar e viabilizar e visibilizar no futuro um país diferente. Para isso, a gente precisa começar a reconstruir isso na base. A gente viu durante todo o processo pandêmico, em instante algum, o governo federal articulou um projeto educacional para esse contexto de crise que nós estávamos vivendo. Tardiamente, o MEC fez algumas recomendações e que são profundamente genéricas e que não nos indicam nada e que não nos dão possibilidade de caminhar efetivamente para lugar nenhum com qualidade. A última nota do MEC fala exatamente isso, que nós não precisamos mais cumprir os 200 dias letivos, vocês estão sabendo, né? Agora estamos liberados dos 200 dias letivos, desde que garantida a qualidade dos conteúdos. Isso prova que esses caras não entendem nada desse processo. Não quer dizer que mais dias de aula implicam em maior qualidade de ensino, mas eles não conseguem perceber que se dentro do processo da aula presencial a qualidade já é algo que precisa ser questionada, independente da quantidade de dias, num processo em que grande parte dos nossos alunos são pobres, vêm de comunidades periféricas, são carentes, não têm acesso à internet, não têm acesso aos meios de comunicação necessários para fazer aula online, ninguém no mundo, por melhor que seja, pode garantir que nós não teremos impacto da qualidade da educação, porque nós teremos. E nós sabemos que ela vai piorar. E nós sabemos que nós vamos ter resultados disso acontecendo por vários anos. Mas a gente vê que o nível de tratamento para a educação que se dá é esse, um documento do MEC que diz que nós não precisamos cumprir os 200 dias letivos, mas será garantida a qualidade da educação.
Isso prova onde está o nível de... onde nos colocam nesse processo. A educação hoje, ela ainda vive a ilusão de que quantidade é qualidade, né? Mas assim, quando a gente fala sobre... a gente abrir esses espaços para falar sobre a África, a africanidade, sobre a realidade educacional escolar, mas a gente acrescentar essas informações, eu acho que vai dando essa possibilidade para as pessoas pensarem e agirem e manejarem os saberes, os conteúdos de maneira diferente. Eu acho que é extremamente importante a gente fazer isso. Isso me lembra dessas experiências de história da África que a gente comenta o tempo todo, né? Que dessas muitas histórias que passam do continente africano para cá, junto com os africanos durante toda a experiência do tráfico negreiro, tem uma delas que é bastante interessante, né? Então diz que quando Olof já tinha criado tudo e todos, o Deus todo criador, todo poderoso, já tinha criado a tudo e a todos, diz que ele caiu num marasmo extremo, porque ele não tinha mais o que fazer, já tinha criado as estrelas, os cometas, os planetas, seus filhos orixás e tudo mais, ele não tinha mais nada que fazer. E aí, cabeça parada é terrível, né, cara? E ele ficou pensando, eu já sei o que vou fazer. Vou convidar os meus filhos para fazer um jantar para mim. Chamou todos os orixás, todos à sua volta, e disse o seguinte: olha só, eu vou fazer um concurso amanhã, 5 horas da tarde, todos vocês têm que me trazer o melhor prato para me agradar. Ganha o concurso, era mais ou menos um Masterchef lá dos orixás, sabe? Ganha o concurso quem fizer o melhor prato e mais me agradar. Iemanjá, a rainha do mar, pensou: esse concurso está no papo. Eu vou fazer uns camarão bem gostoso, uma lagosta, é só pegar as coisas que tem no meu reino mesmo e tudo vai estar resolvido, já ganhei esse concurso. Oxum, a rainha da água doce, pensou: eu também vou fazer um peixe. Peixe delicioso, pego um peixe gostoso, só que eu ainda tenho uma vantagem, eu posso transformar isso num prato muito bonito. É só eu jogar um pouquinho de pó de ouro por cima, vai ser um prato agradável e vai ser lindíssimo. Oxóssi, o deus da caça, pensou: eu vou pegar um javali bem gordo, vou fazer um assado de javali, tenho certeza que vou ganhar esse concurso. E aí todo mundo, o Xumaré pensou em fazer um prato bem colorido, e todo mundo foi pensando, né? O Sanho, o deus das ervas, pensou em fazer um prato à base de ervas, e essa coisa toda, e todo mundo foi muito feliz. Outro dia, 5 horas da tarde, todo mundo trouxe seus pratos e colocou todos eles na frente de Olof para que ele escolhesse o melhor prato. Olof falou: bem, vou começar pela minha filha preferida, vou começar pelo prato de Iemanjá. Pegou aqueles camarões deliciosos, aquela lagosta. Nossa, isso é muito bom, gente. Sem sombra de dúvidas, o prato de Iemanjá já ganhou. Mas ele via todos aqueles pratos lindos e falou: vou experimentar todos, né? Foi para o Oxum, e aquele peixe de Oxum era lindo, além do ouro e tudo mais. Comeu aquilo e falou: gente, desculpa, não foi Iemanjá que ganhou, foi Oxum que ganhou. O prato de Oxum é maravilhoso, mas ele viu aquele javali maravilhoso de Oxóssi e foi experimentar o javali de Oxóssi. Gente, não foi Oxum que ganhou, foi Oxóssi. E cada vez que ele experimentava um novo prato, mudava o ganhador. E ele foi, até o final. Quando ele chegou lá no final, estava o Batalá, o deus que veste branco, o deus que tudo sabe, com uma cambuquinha bem simplesinha na frente dele. E ele pegou uma colher, colocou a colher no fundo, encheu daquela sopa, colocou na boca. Gente, e de uma vez só ele conheceu a perfeição toda, num momento único. Ele que era o criador de tudo e de todos, dos céus, do cometa, das estrelas e tudo mais, quando ele colocou aquilo na boca, ele achou que aquilo era a perfeição. Gente, desculpa, mas de verdade o Batalá ganhou. O prato de Batalá é simplesmente perfeito. O que você fez para ganhar o Batalá? O Batalá respondeu na sua simplicidade, na sua inteligência: eu fiz língua. Ele falou: caraca, língua é muito bom. Parabéns, Batalá. Uma salva de palmas. Todo mundo aplaudiu o Batalá. Acabou o concurso, pode ir embora. Todo mundo foi embora. Falou: gente, gostei de concurso. O Lopes chamou todo mundo de volta: gostei dessa coisa de concurso. Amanhã vai ter concurso de volta. 5 horas da tarde, ganha quem fizer o pior prato, aquele que mais me desagradar. Aí já não tinha mais festa, porque uma coisa era agradar o Lope, Deus Todo-Poderoso, outra coisa era desagradar o Lope, Deus Todo-Poderoso. Putz, Iemanjá saiu pensando: o que eu vou fazer? Ela lembrou de uma baleia que estava encalhada, já estava podre, saindo os gases todo dela. Ela falou: eu vou fazer uma sopa daquela coisa podre, tenho certeza que vou ganhar o concurso. Oxum pensou num prato horrível, à base de peixe, podre também. Oxóssi lembrou que ele tinha matado um javali há muito tempo que ele não tinha recolhido, e ele tinha passado, os vermes já estavam saindo pelo couro. Falou: gente, eu vou fazer uma carne mal passada, tenho certeza que quando ele engolir, aquele bichinho vai descer meio vivo pela sua garganta, eu vou ganhar esse concurso. Né? Xangô pensou um prato à base de pimenta que ia descolar o céu da boca de Olof, e um foi pensando um prato pior que o outro. No outro dia, 5 horas da tarde, todo mundo colocou os pratos lá, mas ninguém falava nada, já não tinha festa nenhuma. Olof falou:
Vou começar pela minha filha preferida, que é uma ótima cozinheira, vou começar pelo prato de Iemanjá. Foi lá e colocou uma colher naquela sopa gosmenta, daquela baleia podre, assim, engoliu aquilo, gente, e foi horrível, horrível. Ele falou, gente, Iemanjá ganhou o pior prato daqui deles. Não, mas ontem o senhor experimentou todos os pratos, hoje o senhor vai experimentar todos os pratos. E ele tentando se livrar, porque via que um era pior que o outro. O peixe de Oxum era horrível. Realmente, os vermes desceram mexendo ainda vivo na garganta quando ele comeu o prato de Oxóssi. A pimenta de Xangô até foi boa e foi um prato pior que o outro, pior que o outro, pior que o outro, pior que o outro, até que ele chegou em Obatalá. O Deus que veste branco, o Deus que todo sabe, com uma cambuquinha bastante simples na frente dele, paradinha ali. Ele falou, gente, o Batalá é o melhor cozinheiro dos céus. O Batalá não tem problema nenhum, eu tenho certeza que o prato de Batalá é bom. Foi lá, encheu a colher, colocou na boca e pum, caiu morto na hora. Mentira, é o Olof, o Deus criador do céu e da terra, não morre. Ele só passou muito mal. Mas, gente, foi muito mal. Ele quase vomitou toda a eternidade de uma vez só. E era horrível. E ele levantou já dando bronca e o Batalá. Qual é a tua, Batalá? Como você pode fazer um prato horrível desse, Batalá? E o Batalá nem olhava para ele, todo tímido, cabeça baixa. Vamos, Batalá, me explica. Você quase colocou o universo todo no caos, Batalá. Se você me mata, tudo entra no caos. Eu sou a ordem, eu sou o princípio de todas as coisas. E o Batalá não falava nada, todo tímido. Vamos, Batalá, fala o que você fez. E o Batalá, fala, Batalá, o que você fez. E o Batalá bem baixinho disse, eu fiz língua. Ah, não, Batalá, você está brincando com a minha cara. Ontem você fez um prato horrível, Batalá, e era língua. E hoje você faz um prato... Ontem você fez um prato maravilhoso, era língua. Hoje você faz um prato horrível, e é língua. Você acha que eu sou muito esquecido ou muito burro? Você acha que eu sou muito esquecido que aquela maravilha era língua? E eu esqueci, e hoje essa coisa horrível é língua? Ou você acha que eu sou muito burro para não saber que é a mesma coisa? E o Batalá bem quieto. Vamos, Batalá, me explica. E o Batalá, na sua inteligência, Deus que veste branco, Deus que tudo sabe, olhou para o Olof e disse o seguinte, não, senhor, ontem eu fiz língua, hoje eu fiz língua. O ingrediente de ontem é exatamente o mesmo ingrediente de hoje. O que depende do que o senhor quer fazer com ele. Porque a mesma língua maravilhosa que o senhor experimentou ontem, que pode ser a língua que um pai canta uma canção de ninar para um filho, que se faz um tratado de paz, que os casais de apaixonado trocam poesias, que se faz uma bela canção, é a língua de hoje, que pode ser a língua que destila a inveja, o ódio, a incompreensão, declara a guerra e pode acabar com tudo e com todos. O ingrediente é sempre o mesmo. O que o senhor quer fazer com ele? Eu acho que quando a gente fala de educação e fala de história da África, o ingrediente está sempre ali. Que conteúdo que eu quero dar para ele? O que eu quero fazer? O que eu quero transformar a partir desses conteúdos? Acho que é isso que a gente tem que pensar. Beleza?